pessoal, Desabafo, tudo bem? Eu sou a Lili, seja bem-vindo ao Doc Desabafo Oficial Korea e seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje sobre o dorama Little Women, ou como nós conhecemos graças à Netflix Brasil, Três Irmãs. É um dorama da TVN que contou com 12 episódios perfeitos do início até o fim. Começou a ser lançado em setembro de 2022 e finalizou em outubro do mesmo ano. É da mesma diretora de Moneyflower, de O Palhaço Coroado, de Soundtrack One e de Vincenzo, e agora com Little Woman, e ela se consagra no meu coração como uma ótima diretora. E como eu disse, ele é um dorama que eu achei perfeito. Você vai encontrar ele no meu vídeo de top 10 melhores doramas do ano de 2022. Vamos nos dedicar agora a agradecer a maravilhosa roteirista desse dorama, a Jun So-kyung, gente. E pesquisando um pouco sobre ela, eu percebi que ela é uma mulher de sucesso, assim, gente, ó, há anos, com uma parceria com outro diretor e roteirista também, o Park Chan-wook. O último filme dela foi The Season to Live, e esse filme também foi altamente premiado, assim como os outros. E o maravilhoso The Handmaiden, que é um dos meus filmes coreanos favoritos, eu acho ele incrível. Então ficou aqui o primeiro ponto já maravilhoso sobre o dorama, que ao falar sobre três irmãs e trazer o protagonismo para três mulheres muito diferentes uma das outras, por trás das câmeras também, na direção e no roteiro, tínhamos duas mulheres muito incríveis, então palma pra elas aí, ó. Uma deadline que resumiria muito bem o dorama seria que três irmãs acabam se envolvendo num caso que leva elas a confrontar uma família rica e muito influente de Seul. Quando você assiste Little Women, parece que você tá vendo um grande quebra-cabeça e está sendo convidado a, junto com eles, e juntando as peças e tentar entender todo o esquema. Então, essas três irmãs que vão enfrentar esta família rica seriam a irmã mais velha, a Oh In-jae, a do meio, Oh In-kyun, e a última, a In-hye. Elas são de família pobre, a mãe, vamos dizer, que não liga muito assim pra elas. A Oh In-ju é interpretada pela Kim Go-eun, que arrasou demais. A Oh In-ju, por ser a irmã mais velha, ela tem para si várias responsabilidades, e o ideal da vida dela é assegurar que as irmãs dela tenham um futuro bom e que não sofram tanto quanto ela sofreu, embora todo mundo ali acabe sofrendo de um jeito ou de outro. Ela trabalha como contadora numa empresa super top. É uma mulher divorciada e ainda tá um pouco perdida na vida, e como ela viveu tantos anos na pobreza e tendo que enfrentar diversas situações, o principal objetivo dela é ter dinheiro. A Oh In-kyun é interpretada pela atriz Nam Ji-hyun, e ela é super entusiasta, ela gosta de correr atrás da verdade, de investigar, ela é uma repórter, mas ela tem ali um lado obscuro, e ela é aquela irmã do meio que acabou crescendo uma parte ali da infância vivendo com a tia-avó, que é uma pessoa rica, então ela conhece um pouco ali dos dois mundos, não tem tanto aquela ânsia por conseguir dinheiro igual a Oh In-ju. E a In-hye é a irmã mais nova que tá no ensino médio, ela é uma ótima pintora, todo mundo elogia ela enquanto artista, embora as pinturas dela tenham um teor um pouco dark. Ela tem uma personalidade que, confesso aqui, já dando um pouco da minha opinião, não me agrada tanto. Ela é muito reclusa, ela nega-se de certa forma a aceitar a ajuda das irmãs, muito porque ela vê o sofrimento e a luta diária de cada uma delas, e ela não quer se sentir um fardo na vida das irmãs. E a In-hye vai acabar virando amiga da Hyorin, que é filha de um casal super rico, poderoso lá de Seul. E aí o dorama vai acompanhar a vida dessas três irmãs, e cada uma delas, por motivos diferentes, vai ter a vida ali convergendo com a tal da família rica de Seul. E essa família rica queria que o marido se tornasse o presidente. Então, assim, tem muita relação de poder, e as três irmãs vão estar ali, ó, no embate de frente, seja positivo ou negativo, seja a favor ou contra. A Oh In-ju é meio excluída no trabalho dela, e ela acaba fazendo amizade com a Jin Ha-young, que é uma mulher meio misteriosa, que sabe muito sobre a vida, muito eloquente. E aí as duas viram unha e carne e criam uma grande amizade entre elas. E aí a Jin Ha-young vai uma certa manhã amanhecer morta. Ao mesmo tempo em que a Jin Ha-young é encontrada morta, some-se 70 bilhões de won, e a Oh In-ju é convidada para tentar ali, junto com o parceiro dela, Cho Do-ir,
tentar descobrir pra onde foi parar os 70 bilhões agora que a Jin Hwa-young está morta. A In-kyung, a irmã do meio, ela acha que tem alguma coisa muito errada com o cara da família rica que quer se tornar presidente, e a In-hye, ela acaba se relacionando com essa família do Park Jae-sang porque ela é muito amiga da Hyorin, filha deles, e as duas pintam e pretendem estudar no exterior. Tudo que eu falar a partir de agora tem spoiler e eu vou comentar os principais pontos, que são vários, então segue aqui no vídeo. Primeiro ponto, vamos analisar principalmente as três irmãs, que são as nossas lindas protagonistas mosqueteiras maravilhosas do dorama. Começando por Oh In-ju, que confesso foi a pessoa ali das irmãs que eu tive maior empatia, que eu me relacionei mais. Eu senti muito a profundidade dela, até porque por vezes o dorama parece ser muito mais contado na perspectiva dela, as ações dela acabam por movimentar muito mais o dorama, e ela parecia ser realmente aquele elo entre as duas outras irmãs. Ela tinha uma personalidade mais ponderada, embora ela tivesse essa grande vertente em busca de dinheiro, ela pensava em dinheiro o tempo todo e ela estava disposta a fazer tudo por causa de dinheiro, e tá aí o ponto, né, que fez com que ela desenvolvesse toda a jornada dela no desenvolver do dorama, a partir desse grande desejo que ela tinha de ter dinheiro. E aí também com uns pontos ali do roteiro que eu diria de certo sarcasmo, do fato dela querer ter dinheiro sem precisar ter que trabalhar para ele, conseguir dinheiro fácil, embora não fosse esse o desejo da In-ju de verdade. E ela falava isso várias vezes, queria casar com um homem rico para poder ter dinheiro, como se esse fosse um caminho mais fácil. Talvez ela pensasse isso por ter vivido tanto tempo trabalhando pra caramba e tentando ter dinheiro e não tendo, né, esse sucesso que ela desejava, tanto de dinheiro, e tendo que lidar com diversas pessoas e diversos problemas e sofrendo, né, dentro dessa hierarquia social que só jogava ela para baixo cada vez mais. E você acompanha esse drama da Oh In-ju muito fortemente e ela traz várias reflexões. Aquele momento em que ela começa a pensar que gostava, né, de calcular grandes quantias de dinheiro, e quando essas quantias elas ficavam além do que a cabeça dela conseguia mensurar, ela transformava isso em quantidade de comida, e aí ela percebia o quão rico ou quanto dinheiro tinha em determinadas contas, determinados investimentos, já que ela era dessa área ali das finanças. A Oh In-kyung podia ser uma personagem que eu teria me relacionado mais, talvez, se eu não tivesse detestado ela no começo do dorama. A Oh In-kyung, no começo, não só quando ela teve aquele problema com as bebidas, e por causa das bebidas ela acabou tendo atitudes que eu não acho que foram boas pra ela em dorama, obviamente não, mas ela era muito assertiva demais e talvez não levasse tanto em consideração a opinião dos outros. Então ela se chocava demais com a In-hye e vivia situações que expunham a In-kyung de uma forma muito grande, quase expunham ela ali o ridículo no começo do dorama, em especial com o Park Se-jung, que queria, né, se tornar o presidente da Coreia, sem levar em consideração o quanto ela era pequena em relação a todo um sistema que ela queria confrontar. Mas ao mesmo tempo é esse posicionamento dela que faz com que ela nunca desista e que ela consiga, né, no final do dorama, alcançar o seu objetivo de uma forma ou de outra, embora ela vá se transformando no decorrer dos episódios, sim. Até porque fica visível que durante os episódios ela vai criando consciência do que realmente é tudo aquilo que ela estava obstinada em confrontar e trazer a verdade à tona. A In-hye, ela parecia ser desgostosa de tudo. Acho que ela tinha aquela alma de artista incompreendido, não sei dizer. Ela era insuportável pra mim, simplesmente por ela não querer ser um peso para suas irmãs, e ao não querer ser um peso para as irmãs, ela acabou realmente sendo uma pedra no sapato. Talvez ela percebesse que a família rica lá do Park Jae-sang, da pobre da amiga dela Hyorin e da mãe rica An Sang-ga, talvez ela percebesse, né, que tinha alguma coisa errada ali, mas ela tava muito mais pensando no conforto ou pensando no futuro dela. Mas a In-hye, ela só serviu pra mim pra fugir com a Hyorin, ser amiga da Hyorin, porque pobre da Hyorin naquela família de doidos. Quando a In-hye acaba sendo presa pela mãe da Hyorin, né, a nossa vilãzinha aí, a Song-ga, e a In-hye desaparece, a Hyorin não duvida da In-hye em momento nenhum. Ela não duvida que a In-hye
fugiu sozinha com dinheiro. Não, ela acredita até o final. Então assim, a Hyorin, ela rompe uma grande hereditariedade de malvadeza que acontecia ali, se negando a fazer parte daquilo. Então elas terem fugido foi o único ponto aí que a Inri serviu pra alguma coisa. Além, claro, né, de ter ajudado a distribuir os 70 bilhões que realmente foram para as pessoas que mereciam. Não deixando de destacar a ajuda de Cho Do-ir, porque sim, eu acompanho nas internet, gente. Eu gosto de fofocar sobre dorama. E vi que muita gente estava dizendo que a Inri ter sido a pessoa que distribuiu esse dinheiro acabava com todo o esforço que o Cho Do-ir e a In-ju tiveram. Mas eu acho que não. Até porque a Inri só conseguiu fazer isso com a ajuda de Cho Do-ir, que ao final do dorama também foi pro exterior, encontrou-se com ela e com a Hyorin, e juntos conversaram e distribuíram dinheiro. Embora não tenha ficado claro para a própria In-ju depois que Cho Do-ir ajudou, realmente foi Cho Do-ir que foi uma peça importante em tudo isso, além de ter sido uma peça importante no dorama inteiro. Vamos falar da tia-avó, maravilhosa, nunca duvidei de você. Ela foi uma mulher que tinha noção de onde ela estava pisando quando ela chega dando aquela carteirada e impedindo o Park Jae-sun de pagar a cirurgia da In-hye. Vamos falar agora sobre Jin Ha-young, o grande mistério desse dorama, desde o primeiro episódio até o último, quando tudo foi explicado para nós. Sabíamos que Jin Ha-young tinha morrido e para nós, telespectadores, ficava claro de que não tinha sido um simples suicídio, principalmente por aquela desculpinha que criaram de que ela tinha feito cirurgias plásticas. Isso daí era um mero detalhe simplesmente para ela não ser reconhecida. E aí você vai achando que tudo que acontece no dorama é um grande plano arquitetado pela Jin Ha-young, que ia dar um protagonista pra In-ju e ia ali fazer ela se movimentar junto com as irmãs dela, em embate com a família do Park Jae-sun, e por muito tempo você é direcionado para essa narrativa, embora tenha sido deixado no decorrer do percurso narrativo pistas de que não era só Park Jae-sun o grande inimigo que as nossas três irmãs e a Jin Ha-young teria que enfrentar, e sim também a esposa dele, a Sang-ah, muito da doida. E eu confesso pra vocês que eu fui muito cega durante uma grande parte do dorama, acreditando sim que Jin Ha-young estava por trás de tudo isso e que era ela que estava mexendo os pauzinhos. O roteiro foi ali genial ao separar essa visão em duas. Ela não era completamente errada. Jin Ha-young tinha sim um plano, falsificou assim sua própria morte, estava vivendo em outro lugar, porém tudo que acabou acontecendo com a In-ju e com suas irmãs não estava sendo necessariamente orquestrado por ela, e sim pela Sang-ah, a vilã mor do nosso dorama, que acaba se apresentando mais ao final, principalmente quando a In-ju viaja com o Cho Do-ir para Singapura. Cho Do-ir já tinha dado várias vezes a pista para In-ju não confiar na Sang-ah, dizendo que ela era assim uma pessoa muito forte, que não era ela que estava sendo oprimida dentro da sua relação com o Park Jae-sun. Além da In-hye ter encontrado com a Hyorin enquanto elas ainda estavam na Coreia, o quarto fechado, e de ter investigado que aquilo tinha sido um TCC que a mãe da Hyorin tinha feito quando estudava artes. E além da própria Sang-ah ter dito pra In-ju que ela gostava de atuar com as pessoas na vida real. Então assim, muitos indícios de que ela era uma psicopata, mas talvez não tanto de que ela era tão doida a ponto de construir uma grande cena em live action real ali, justamente pra In-ju. E é o ponto ali de Singapura, quando a In-ju vai pra Singapura com Cho Do-ir pra tentar recuperar os 70 bilhões que estavam na conta dela. Conta dela por quê? Porque eles acreditavam que a Jin Ha-young tinha roubado, né, os 70 bilhões, colocado em contas estrangeiras em Singapura, no nome da In-ju. E aí, ao final, depois que Cho Do-ir e In-ju, eles acabam conseguindo tirar todo aquele dinheiro dos cofres, dos bancos que estavam, né, distribuídos em vários bancos em Singapura. Ela, In-ju, cai de bandeja nos planos da Sang-ah, e é quando a máscara toda cai ali, nós vemos a loucurada que é, mas graças a Deus a In-ju, ela foi um pouco além, né, ela conseguiu guardar o dinheiro, que eu achei que também foi um plot maravilhoso, porque você tá achando ali que tudo vai dar muito errado, e ela tinha ali se precavido em relação a isso. Embora eu não tenha gostado da In-ju ter novamente desconfiado do Cho Do-ir, e aí eu acho que o roteiro ele se explica muito bem ao final, de uma forma não tão óbvia, de como
partes da vida da Inju foram influenciadas pela Jin Ha-young, partes influenciadas pela Sang-ah, e como ela se vê perdida e quase sendo empurrada de um lado para o outro pela vida por duas pessoas que pareciam manipular ela, porém ela vira o jogo. Ela talvez não tenha se dado conta disso, e Cho Do-il, que está ao lado dela, sim, eu acho que ele percebe isso, é um dos fatores que faz com que, sim, eu acredite que ele se apaixonou por ela durante o dorama. Cho Do-il é aquele personagem que assim que apareceu, me trouxe bons sentimentos. Nunca duvidei de Cho Do-il, ele tava sempre, como eu já disse também no meu vídeo de top 10 melhores atores de 2023, o Lee Ha-jung, que fez Cho Do-il, foi indicado. Ele tinha um ar de estar à frente de tudo que estava acontecendo, de ter tudo sob o controle, mas ao mesmo tempo calcular muito bem os fatos, os acontecimentos. Ele sabia lidar muito bem com aquelas pessoas, ele sabia exatamente o que ele deveria fazer para, por exemplo, Park Jae-sang não suspeitar que ele estava em parceria com a Inju, pra não suspeitar que Inju era uma pessoa querida pra ele. Cho Do-il fez parceria com Inju e nunca desfez essa parceria, embora Inju tivesse, se deixado levar várias vezes por opiniões de outras pessoas, e todas as vezes que o Inju não estava do lado de Cho Do-il estava ainda ao lado da Inju, salvando ela várias vezes, e aí rendeu várias cenas maravilhosas. Cho Do-il indo salvar ela lá em Singapura no apartamento, depois, deitado lá no chão enquanto ela tá meio dormindo. Cho Do-il indo salvar ela lá naquele hospital psiquiátrico. Cho Do-il indo salvar ela quando ela largou ele sozinho pra trás no avião e foi salvar a Jin Ha-young lá na casa da Song-ah. E aí frisa aquela cena que o Park Jae-sang disse pra aquela outra guarda-costas lá dele. Não foi com essas palavras, mas o intuito era esse. Você acha que o Cho Do-il vai arriscar o dinheiro dele por causa de uma mulher? Gente, sim, ele arriscou todo o dinheiro dele, sua própria vida, por causa de Inju. Tanto foi todas essas cenas que eu já dei de exemplo, além do tribunal, em que sem precisar ele foi lá e criou toda aquela história para conseguir livrar a barra da Inju, se pôs contra Sang-ah, também acabou se incriminando, tanto que Inju acabou sendo solta e ele foi preso, embora depois tenha conseguido sair também. O Cho Do-il era tão perfeito que até os pais dele também eram perfeitos. Então a mãe ter guardado durante todo esse tempo aquela prova do crime. E o pai dele, guerrilheiro, maravilhoso, inclusive foi ele que deu aquela bomba pra Inju, que no final do dorama fez com que ela tirasse, lá no bueiro, tirasse aquele negócio que virou lá de escudo do Capitão América pra ela salvar todo mundo. Salvar todo mundo muito forte, pra ela salvar a Jin Ha-young e ela mesma. Foi um romance injustiçado? Foi. O foco do dorama não era romance? Não era. Mas tinha romance. Aí, gente, a vida é muito longa. Se a Inju vai esperar a Jin Ha-young sair da prisão, como ela não espera o Cho Do-il? Cho Do-il vai cansar lá de ficar no país lá que ele foi e volta pra Coreia. Claro que volta, gente. Volta sim. Eles têm até apartamento agora pra morar. Então é isso, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei falar com vocês sobre Little Woman. O vídeo talvez tenha ficado um pouquinho grande, mas é porque são vários aspectos muito importantes dessa obra maravilhosa. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal. Até o nosso próximo vídeo. Beijo no seu coração.